todos. Bom dia. A paz para todos. A paz. Mais um conectado nesse sábado de chuva, frio, mas a gente na fé. Amém? Amém. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nesta manhã de sábado nos colocamos diante da Tua presença, pedindo, Senhor, a Tua compaixão. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Meu Deus, que o Senhor venha honrar esse estudo falando sobre Samuel. Meu Deus, enche-nos, Senhor, do Teu entendimento, sabedoria e discernimento. Meu Pai, queremos, meu Pai, aprender, não só para ficar para nós mesmos, mas sim ajudar o próximo, levar, meu Pai, o ID, ajudar outros jovens, ajudar outras pessoas e assim por diante. Meu Deus, nos capacita, guarda, nos brinda a nossa mente, tira dos nossos pensamentos tudo que não agrada ao Senhor. Coloca dentro de nós, meu Pai, cada dia mais o Teu entendimento. Assim como o Senhor usou Samuel, usou Daniel, usou Teus servos, meu Pai. Uma inteligência incrível, uma sabedoria incrível. Assim como o Senhor fez com os demais, faz também conosco. Espírito Santo tem toda a liberdade para isso. E desde já te agradecemos por mais, meu Senhor Jesus, um fôlego de vida, o estarmos de pé, Senhor. E que o Senhor venha contar com a gente cada dia mais. Repete-se comigo, Jesus. Jesus. Te apresento. A minha vida. A minha vida. A minha mente. A minha mente. O meu coração. O meu coração. Me brinda. Me brinda. Para que eu esteja protegido com a tua presença. O escudo da fé. O escudo da fé. Assim como está. Em Efésios 6. Assim nós venha a viver. Nesta fé. Conectados. Com a tua palavra. Com a tua verdade. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Digo amém. Digo graças a Deus. Amém? A primeira coisa que vamos estar falando hoje sobre Deus chama Samuel. Está lá baseado na palavra de 1 Samuel, capítulo 3. A passagem de Samuel, a história de Samuel não é tão pequena, então vou fazer de tudo para poder dar um resumo, porque se for para dar tudo, a gente vai ficar uma aula de quase 4 meses. 1 Samuel, capítulo 3. Amém. Versículo. Pode ler o abrandor, Henry. Por gentileza. Versículo 3. Não, capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse a ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi Eli e disse: Eis-me aqui.
ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Para por aqui. Está vendo que muitas das vezes Deus fala com cada um de nós, a gente temos que saber discernir. Aqui, Samuel, ele não sabia, era a voz do Senhor. E Eli ali estava sempre conversando com ele, foi o que ensinou ele, né? E aqui dá para ver, né, ao respeito que ele era quê? Jovem, como vocês. Pois isso, ele disse no 9 a Samuel: vai deixar-te, se alguém te chamar, dirá: fala o Senhor, porque é o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então, no 10 fala: então veio o Senhor ali e estava e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Deus chamou ele novamente, 2 vezes. Ele respondeu: fala, porque eu, teu servo, ouve. Aí ele já respondeu diferenciado. Disse o Senhor Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos os que ouvirem te mirão ambos dos ouvidos. E naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado, a respeito à sua casa, e conhecerei e cumprirei. Aqui Deus deu uma direção para Samuel. Por isso aqui também está querendo dizer, durante a noite Deus chamou Samuel. Muitas vezes Deus chama a gente na madrugada. Você sabe quando você acorda 3 horas, 4 horas, já ocorreu isso, de você achar que é só porque perdeu o sono, ou porque, pastor, eu preciso ir no banheiro. Às vezes não é só isso. Você que é um cristão, é onde que é para você lutar na oração, porque você está passando por uma batalha espiritual. Então, muitas das vezes as pessoas ela não entende o porquê que ela está passando aquela situação, mas Deus tem chamado, tem falado, o Espírito Santo tem chamado ela na madrugada para orar, mas ela não consegue entender. Ele pensou que fosse Eli que estava chamando ele. Ele não estava sabendo discernir de que voz. Isso acontece. Foi 3 vezes. Depois Eli percebeu que era quem? Até o Eli não sabia que voz era aquela. Até Eli, depois que veio perceber que era Deus. Na 4ª vez Samuel respondeu: fala, Senhor, porque sou teu servo, sou servo ouve. Quer dizer, quem deseja servir precisa aprender primeiro a fazer o quê? Ouvir. Mas tem pessoas que ela quer ensinar, ela não quer. E quando você contraria, ou seja menino, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, já muda a personalidade. Enquanto está deixando fazer da maneira dela, está tudo mil maravilha. Mas quando um profeta, um homem de Deus fala, senta para ouvir, aí contraria. Aqui está dizendo, bom dia, senta aqui, quem deseja servir precisa aprender primeiro a ouvir. Quem não ouve o ensinamento, bom dia, meu amor, quem não ouve o ensinamento, pode pegar a Bíblia ali. Quem não ouve o ensinamento, ela não vai ser uma boa serva ou um bom servo. Todos os homens de Deus que falam que não tem paciência de ouvir, pode ter certeza que não vai ter como ensinar ninguém. Quem não quer ser aluno, não tem como ser professor. Quem está entendendo? Amém. Aí vamos. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos lá. A Anne vai ficar lendo da folhinha, tá?
Vamos lá. Nós estamos aqui, ó. Ou agora vamos ler isso aqui, ó. Ler isso aqui, isso aqui, isso aqui, depois ler essa passagem aqui, vai. É alto. Obediência. Isso. O 8. Samuel tornou-se ser profeta. Isso aí. Aí de baixo. Depois daquele chamado, o Senhor era como Samuel. E nenhum de todas as suas palavras caiu por terra. Em Samuel, isso Está lá em 1 Samuel 3,19. Abrindo a Bíblia todo mundo. Capítulo 3, 1 de Samuel. Vou botar para você. Bota aqui a Bíblia aqui, que fica mais fácil de te ajudar. 1 Samuel, repete aí o ano. 1 Samuel 3, 19. Daqui a pouco eu vou te explicar. O pão estava quentinho, né? Primeiro Samuel, vai, abre aí, vai, então no segundo, vai. Abre no primeiro 3. Lá no capítulo 3. Versículo 19. Quem lê, Ismael? Lê o 19. 1 Samuel 3, Capítulo 3, 19. versículo 19. E Samuel, o Samuel nasceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia. Aconteceu. Olha o 20 também? 19 e 20, pode ser. Assim, todo o povo de Israel e do norte e do sul do país ficou sabendo que Samuel era de fato o profeta do Senhor. Tá vendo? Mas por quê? Ele sentou para aprender. Quem que estava ensinando ele? Eli. E para você ver, Eli não foi ensinar os filhos. Por quê? Ele não repreendia. Os filhos do Eli não deram bom testemunho, não. Mas Deus escolheu ele para ensinar quem? Samuel. A Samuel. Quem tem ensinado vocês aqui? Então o que acontece? Vocês não podem ficar divididos. Samuel, ele ouviu Eli em tudo. Por isso, o que aconteceu? O que ele acabou de falar aqui no versículo 19? Foi isso, irmão? O que aconteceu aí? 19. E Samuel cresceu e o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia. Aí aconteceu. Assim todo o povo de Israel, do norte e do sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. Então as pessoas têm que saber quem é vocês. Quem está entendendo? Porque assim como aqui não está falando cidade, está falando país. Sabia que Samuel era um profeta. Por isso que a gente trabalhamos também no quê? Nas redes sociais. Tu acha que alguém lá no outro país não está sabendo quem é o diácono João quando se apresenta? O obreiro Ismael, o colaborador Andrew, a tia Anne, a tia Yasmin? Ninguém vai falar, Yasmin. Não, porque está sendo anunciado que é o quê? E assim Deus vai cobrar cada um de nós na função que ele o quê? Delegou. Usou o homem de Deus para nos consagrar. Vamos lá? Até aqui, entendeu? Abaixa agora. Vai o... daqui. Deixa eu ver. Então, essa passagem aqui significa que tudo que Deus falava, Samuel, ele obedecia. Samuel não inventava mensagem. Nós não temos que inventar.
inventar, mentir, não. Ele falava o que ele ali aprendeu. Aí se alguém, vamos dizer que alguém não concorda com o que você está aprendendo. Vamos lá, acontece isso? Sim. Hã? Acontece, não? Sim. De alguém perguntar, você sabe, e você vai falar como você aprendeu. Samuel, ele não inventava, ele falava como ele aprendeu com Eli. Mas pode ocorrer de alguém não concordar com o teu ensinamento? Pode acontecer, sim ou não? Pode. Por quê? Porque tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que não vão concordar com aquilo que eu posso estar ensinando e tem pessoas que viveram aquilo, mas de uma forma diferente. Isso. E também, muitas das vezes, o ensinamento é o mesmo Cristo, mas é outra doutrina. Tá entendendo? Tem outro discernimento. Tem outra forma de pensar. Mas não quer dizer que a pessoa esteja errada. Ela fica com o ensinamento dela e nós ficamos com o quê? Com o nosso, e todo mundo se respeita. Isso que é o maior barato. Eu acho isso muito lindo. Aí vem cá. A lição: Deus honra quem fala a sua palavra com fidelidade. Samuel foi fiel, gente? Foi qual o exemplo de fidelidade de Samuel? Quem sabe dizer aqui? Ele ouviu Deus. Também. Ele não mentiu. Foi fiel. Quando ele assume que, quando fala de Samuel, quando diz que ele não o quê? Ele obedeceu toda a lei, ele não foi nem para a direita nem para a esquerda, ele andou reto. Ele seguiu vamos dizer, os mandamentos. Os mandamentos que tinha que seguir, ele seguiu. E pra gente é uma luta, né? Não é uma luta? Concorda? Aí, olha a cara de sono. É uma batalha, é verdade. Samuel, ele foi na obediência. Samuel nunca colocou sua opinião acima da vontade de Deus. Porque tem pessoas que ela quer dar opinião. Por exemplo, nós aqui temos o projeto 3 em 1, amém? Aí a pessoa está nos visitando, amém? Aí ela já tem um lugar que ela está estudando, aprendendo, recebendo de Deus, amém? Por que que aquela pessoa ela quer colocar a opinião dela na vontade de Deus? Se a vontade de Deus ele deu para poder você fazer um trabalho assim aqui, por que que a pessoa quer debater? Então você não pode debater. Quem está entendendo? Amém. Você não pode debater. A palavra de Deus não está passando. A palavra de Deus nos confronta, mas ele não quer que a gente fique se confrontando, discutindo. Uma pessoa discute pelo time, né? Tem pessoas que, tem gente que até vai parar no hospital. Mas não é legal. Deus não quer isso. Deus quer que a gente venha aprender legal, no respeito. É a opinião dele, mas nós não temos que ir na opinião de todo mundo, não. Como se fala, Maria vai com as outras. Não podemos. Mas ali é mais legal. Mas a colar disse que faz assim. Lá acontece uma bola de fogo assim. A visão já sai com fogo, já sai. Então vai pra lá. Aqui você não vai ver fogo. Vai ver fogo? Não vai ver fogo. Então, nós temos que, Samuel nunca colocou sua opinião acima da vontade de Deus. Se a vontade de Deus, essa igreja é assim, amém, graças a Deus. E se não é a vontade de Deus, é a vontade de homem? E o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que prosseguir o meu propósito com Deus. Isso é um ensinamento que Deus quer, amém? Amém. Vamos lá. Mesmo quando era difícil, anunciou o juízo sobre a casa de Eli. Confrontou Samuel. Fugiu Davi quando Deus mandou. Ele obedeceu primeiro a Deus. Então o que acontece? Nós vamos sempre ser pegos, às vezes, numa palavra, numa pergunta, temos que vigiar muito. Sabia disso? Que às vezes vem perguntas capriciosas para querer tirar você do caminho, ou haver uma fofoca.
Samuel foi líder espiritual. Durante muitos anos, Samuel julgou Israel, ensinou a lei, orientou o povo, intercedeu pela nação. Muito forte. Depois voltou para Roma. 1 Samuel 7 diz sobre isso, não precisa abrir não. Fala sobre tudo que aconteceu nesse momento na vida de Samuel. E ali ele passou o quê? Quando Israel passou a se arrepender, Samuel começou a orar, Deus respondeu com grande vitória. Na passagem de 1 Samuel 7. Samuel entendia que a batalha espiritual precisava ser vencida no joelho. Como é que vocês vencem uma batalha espiritual? Orando. Orando, e você? Tem que ter jejum. E você, Joel? Uma batalha espiritual, você está confrontando o mal. Você vai ficar fazendo o quê? Como é que você vai fazer isso? Tem que sacrificar a sua vontade. Você pode fazer jejum, orar, mas se você não estiver sacrificando, não vai mudar nada, porque tem que sacrificar, porque quando você sacrifica, você vai lembrar daquilo que está lutando. E você, não faz nada, o mal vem para cima de tu e tu fica sorrindo, o que tu faz? Tem que falar com Deus, meu Deus, não vai matar isso lá no monte. Tá, não batalha espiritual. E você, Ana? Oração e jejum. Porque a caixa de demônios só sai com jejum e oração. O que quer dizer isso? Espécie. Tem mal que você fala, em nome de Jesus! O nome de Jesus está todo o poder, toda a autoridade. Mas muitas das vezes vai ocorrer ele persistir para poder te destruir, para te desanimar e assim por diante. Então, o melhor a fazer é o que o Ismael falou e vocês estão certos. É oração e jejum, mas tem um detalhe que ninguém falou aqui. Eu vou falar. É o vigiar. Vigiar e depois vem o quê? Horário. Vigiar. Se Deus já falou que não faz isso, por que você está fazendo? Você não está confrontando o inimigo, você está querendo confrontar o Espírito Santo. Entendeu? Aí não adianta, você fecha uma brecha e abre um portal. Então nós temos que vigiar. Isso aqui está me fazendo mal, está me tirando a espiritualidade, perdendo o foco. Eu vou abrir mão disso aqui. Mas eu vou vigiar com certas conversinhas, com certas coisas, manias, coisas que não é legal, costumes e assim por diante. Quem entendeu? Amém. Entendeu, Ismael? Vamos lá. Vou pular uma parte aqui para poder falar sobre Samuel, Saul e Samuel e Davi. Amém? Quem vai ler agora vai ser o diácono João. 1 Samuel 15, 22. Quer que coloque para você? Assim que eu acordar. 1 Samuel, eu falei o quê? 1 Samuel 15, 15 e 22. Lê. Pode. Amém. Diz assim: contudo, Samuel declarou: agradecei mais ao Senhor com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência e a sua palavra. De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração é mais do que a gordura dos carneiros. Amém? Amém. Então, quando Samuel ungiu Saul como o primeiro rei, foi o primeiro rei. O segundo foi quem? Davi. Davi. Então, Samuel ele começou a desobedecer. Saul começou a desobedecer não só a Deus, mas também Samuel, que estava ensinando ele. Samuel advertiu ele várias vezes. Samuel falou o quê? Vigiar, não faça isso. Conversou, dialogou, mas ele não queria dar o quê? Saul não queria dar ouvido. Quantas vezes acontece isso?
seu pastor fala. Vai chegar um momento que Deus não vai permitir ele mais abrir a boca. Aí, ó, uma das maiores frases da Bíblia foi dita por Samuel: obedecer é melhor do que sacrificar. E, na verdade, Saul ele estava focado só o quê? Procurar ofertar, mas não obedecer. Os dois é importante, mas o mais importante é obediência. Isso é até pra gente mesmo, criança, jovem, adolescente, qualquer um de nós. Porque obedecer a gente quer fazer do nosso jeito. O ser humano é desse jeito mesmo. E se a gente obedecer, automaticamente a gente vai começar a sacrificar, porque Jesus fala sobre isso na Bíblia. Então se a gente obedece, a gente vai fazer isso. E vai crescer que nem o Samuel, ele cresceu em tudo. Porque ele conseguiu descobrir o segredo da vitória. A obediência. Se você consegue ser obediente, você vai conseguir as outras coisas. Porque às vezes a obediência não é só para ler a Bíblia, orar, tem coisas que seus pais vão pedir, tem coisas que os seus líderes da igreja vão pedir. Ah, eu não quero fazer isso. Por exemplo, a nossa vontade agora estava para fazer o quê? Dormir. Por quê? Já fomos dormir tarde, é ou não é? Aí Jesus foi lá e acorda, Anne veio. Né, Anne? Mas com vontade de estar na cama. Vontade de estar aí, porque tá vontade de deitar para dormir de novo. Mas vocês ouviram quem? A voz do Espírito Santo. O Saul não queria mais ouvir a voz do Espírito Santo. Você sabe o que fazia Saul ter um pouquinho de paz? Era harpas que o Davi tocava lá para ele poder ter um refrigério. Um refrigério. Uma pessoa que desobedece, ela fica o quê? Sem paz. Fica atribulada. Porque ela não obedece nada. Ela começa a ficar inquieta, ela começa a ficar sem foco, ela começa a ficar desfocada, ela começa a ter medo, ela começa a ficar irritada ou irritada. Entendeu? Então nós temos que aprender a obedecer. E quando nós obedecemos, Deus se agrada, ele começa a trabalhar. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo, foi de ontem aqui. Vamos para casa e não precisa voltar, fica em casa. Aí o que elas fizeram? Foram para casa e não voltaram. Porque quando a gente pega a direção e obedece, tem fruto, gente. E também se desobedece, também tem fruto, mas o fruto o quê? Da desobediência. Vamos lá? Agora vamos de o Samuel e o Davi. O Ismael vai ler 1 Samuel 16, 7. Aqui já vai falar de Davi. A diferença. Aí vocês têm que escolher se quer ser Saul ou se quer ser Davi, né? A escolha é de cada um. Eu não quero ser atribulado, eu não perturbado. Ismael está esperando a Yasmin. Vai aqui, Yasmin, senta aqui. Pode ler, Ismael. 1 Samuel 16, Versículo 7. E Samuel ordenou: procure um homem que toque bem lira e o traga aqui. Um dos empregados respondeu José, da cidade de Belém: tem um filho que é bom músico, e ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou uma mensagem com este recado para José: mande o seu filho, Davi, aquele que toma conta das ovelhas. 20. Então José mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente uma
onde cheia de vida, e um cabrito e um jumento carregando de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas. 22. E mandou a seguinte mensagem: eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui, o meu servo. 23. Daí em diante, toda vez que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava sua lira e tocava, o espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Para por aí. Você vê a diferença, né? De Saul para Davi. Davi, depois da rejeição de Saul, Deus enviou Samuel à casa de Jessé. Samuel olhou a aparência dos seus filhos. Mas Deus vê a aparência, pessoal? Deus vê o quê? Deus vê o coração. Ah, mas fulano não sabe ler. Fulano não tem mais jeito de crente. Não existe isso, gente. Deus, ele quando escolhe você, ele sabe o que está dentro de você. O homem pode até ver a aparência, mas o Senhor vê o coração, como está escrito aí também. Davi, ele foi escolhido por causa do caráter dele, como nós já estudamos sobre Davi, amém? Então, vou estar aqui tocando muito no assunto de Davi, que nós tivemos, foi 4 sábados falando de Davi. Aí vamos lá, a família de Samuel. Samuel, ele casou-se, teve 2 filhos. O nome dos filhos de Samuel, isso aqui vai ser importante, que eu vou fazer pergunta para vocês. Samuel casou, teve 2 filhos, Joel e Abias. O nome. Também, deixa eu ver aqui. Infelizmente, seus filhos não seguiram seu exemplo, seu passo. Os filhos de Samuel fez igual dele também, né? Viu? Percebeu aqui? Não seguiram o exemplo dele. Aceitavam o suborno e pervertia a justiça, os filhos de Samuel. Quem era o nome? O nome era Joel e Abias. Aí diz assim, aí hoje em dia eles falam, filha de missionária e filho de bispo, como é que pode? Fez isso, está fazendo assim, está fazendo assim. Nem a Bíblia. Nem todos os profetas, homens e mulheres de Deus, teve os filhos convertidos. Já começou por Eli, aí Samuel, que não errou em nada, seguiu ali retamente as leis do Senhor. Aí os 2 filhos atribulados, 2 filhos que estavam fazendo o quê? O que eles faziam? Vamos lá. Eles eram o quê? Pervertia a justiça. E diz, ele levou o povo a pedir a um rei. Encontra, né? Aí, cada pessoa responde diante de Deus pelas próprias escolhas. Não tem essa. Pela escolha do meu pai, eu sou justificado. Pela vida que meu pai e minha mãe têm, sou justificado. Não tem nada a ver. Salvação é individual. Você tem que cuidar da tua salvação. Samuel ensinou, teve algum filho, alguém que ele ensinou? Teve. Vai ter essa parte aqui, teve. Aí vem aqui, ó. A morte de Samuel. Samuel morreu sendo respeitado por nação e todo Israel lamentou sua morte. Foi sepultado em Rama. Os principais características de Samuel: homem de oração. Vocês são? Responde na mente. Homem de oração, ou mulher de oração, ou jovem, ou menina de oração, obediente, servo desde criança, humilde,
corajoso, fiel na palavra, íntegro, sensível à voz de Deus. Ele sentava para ouvir, para aprender. Líder espiritual, então liderou, ensinou. Líder espiritual, a palavra líder já disse tudo. Ele liderou pessoas, ele ensinou pessoas. Líder espiritual, profeta verdadeiro. Quer dizer, então tem profeta falso. Tem profeta velho, tem profeta falso, mas ele foi um profeta verdadeiro, amém? O ministério de Samuel recebeu vários ministérios ao mesmo tempo. Profeta, olha o que ele foi? Profeta, juiz, sacerdote, só peso, intercessor. Nem todo mundo é intercessor. Tem pessoas, tem pessoas que ela não é intercessora. Mas ela não é aquela pessoa. Por exemplo, tem pastor, tem profeta que é intercessor. Ele que deixar, ele fica 5 dias no monte. Está ali intercedendo. É o chamado dele. Para orar pelos líderes, orar pela nação e assim por diante. Conselheiro, quem dá conselho, Samuel dava conselhos também. Ele também ungiu reis, ele consagrou, e foi Saul e Davi. E ele era mestre na palavra. Isso tudo era de Samuel. Vou chegar um dia lá. Eita. A lição para os jovens de hoje. Deus chamou pessoas ainda jovens. Vamos lá. Perguntas, cadê? Caderno, lápis, borracha. Aí tem folhas aí, ó. Pode botar teu nome. Ali, ela tem. Nome, data de hoje. A primeira pergunta. Hoje é 14, né? Depois. Gente, está passando rápido. A data de hoje, dia 15 de agosto. Coloque seu nome. E vocês não vão fazer esse dever para trazer semana que vem, que isso não funciona mais. Vocês me enrolam. Eu vou querer que vocês respondam hoje e me dá hoje mesmo. Vamos lá? A primeira pergunta, o serviço vem antes da liderança? A pergunta é para vocês. Sim ou não e por quê? O serviço vem antes da liderança? Uma boa pergunta, né, irmão? Isso aí. O serviço vem antes da liderança? Quem tiver dificuldade, fala com a gente. Aqui, ó. O serviço vem antes da liderança. Tá? Sim ou não? E por quê? Aí dá espaço, umas 3 linhas aí, por gentileza. Aí de tudo que eu falei de Samuel aqui, que ainda não dei a conclusão, vou dar aqui no final, vocês vão escrever quem foi Samuel. A segunda pergunta. Repita de novo a pergunta.
te dar liderança? Sim ou não? Por quê? Sim ou não? Por quê? Número 2. Quem foi Samuel? Aí vocês vão escrever de tudo que eu falei aqui, que eu falei um resumo, deixa eu saber quem foi profeta, não. Isso aí todo mundo já está sabendo. Eu quero saber quem foi. Você vai botar, semana passada eu falei o significado do nome dele. Verdade. Hã? Quem foi ele? Começa pelo nome dele. Já tem uma força, só pelo nome já tem uma força enorme. Falamos um pouquinho da mãe dele também, semana passada. Quem foi Samuel? Já é a segunda ou o terceiro? Terceira ou segunda? O segundo é o quê? Primeiro é, o serviço vem antes da liderança, sim ou não, por quê? O terceiro. Primeiro que eu falei. Ah, tem segundo. Segundo, quem foi Samuel? Agora o terceiro. Tá pronta? Tá? Dá espaço para responder, senão se você botar um debaixo do outro, tu não vai ter espaço para responder. Dá um espaço de 2 ou 3 linhas. Amém? Pastor, se eu não souber responder, tente. Mas se eu não conseguir? Hã? Tem a conta. E a terceira pergunta? A terceira pergunta. Alguém já respondeu, já respondeu tudo direitinho? Do que eu falei aqui? Já conseguiu entender, do que eu falei? O primeiro e o segundo? Só o primeiro. Segundo. Quem foi Samuel? Não, eu estou. Aqui não. Eu estou botando. Porque tem coisas aqui que vai ser difícil para vocês. Quem foi Samuel? Quem foi antes? Mas ele está perguntando aqui se pode tirar a cola. Pode não. Depois manda é difícil. Ah? Pode mandar é difícil. Pode. A minha Gil vai ter que ajudar a gente. A difícil a gente não vai fazer não. Vai ser muito difícil. Pode mandar pra ele. Pode? Pode. Posso dar resposta para o que você falou? Pode. Escreve. Quantos anos Samuel tinha quando Deus começou a falar com ele? É o menino. Essa foi boa. Quantos anos? Se ficou ligado, vocês vão entender. Quantos anos? Tem? Samuel. Deus começou a falar com ele, com Samuel. Vocês vão tudo errar quantos anos Samuel tinha, quando Deus começou a falar com ele. Qual é a terceira pergunta? Quantos anos Samuel tinha quando Deus começou a falar com ele? Ah, Jorge, esperto, cara, isso aí não é maravilha, né? Tá bom, hoje vocês não saem aqui. Tá bom. Já pegaram a visão aí? Outro. Quem ensinou Samuel? Me responda
função dele. Quem Terceira pergunta. ensinou Samuel? Ó? Vai a terceira pergunta. A terceira é Quando quando Samuel tinha Deus começou a falar com ele. Quatro. Passou primeiro 4? Não, não. Tá. Quatro. Agora a quarta pergunta. Ah, ela ainda está na terceira. Tem que esperar. Quantos anos Samuel tinha quando Deus começou a falar com ele? Ah, que pediu que tá. Não, tá bom também. Vamos lá? Vai ter o quê? Já pode mandar 4 ou é? Pode. Vou mandar 4 para todo mundo aí. Pode ir aí. Quem ensinou Samuel a cumprir as promessas de Deus? E qual era a função dele? Que ensinou ele? O nome e a função dele. A função da pessoa que Da ensinou. pessoa que ensinou. Sabe o quê? Quem Ensinou a Samuel lá a cumprir as promessas de Deus. Igual vocês estão o quê? Sendo ensinados a cumprir as promessas de Deus. Quem ensinou ele e quem ele era? Com o nome e a função dele. Eu falei aqui. Se vocês prestaram atenção. Acordou agora, né, Anne? Caramba, eu tô vendo. Mas aí você vai aprender. Mesmo que você não saiba a resposta, eles vão falar e você vai corrigir. Aí você não vai esquecer. Deus, bota maiúsculo aqui. E maiúsculo. Qual a quarta? Quarta. O finalzinho. Responde aí, Júlio. Fala o finalzinho. Qual é a quarta? a promessa de Deus. Ele ensinou Não. Samuel a Essa vai ser. cumprir as promessas A de cumprir. Deus. Ou ele não. Não, ele foi ter mais um pouquinho. Quem era ele? Quem era o nome e a função de quem ensinou Samuel. Não, ele veio conectado. Como ia chamar chuva? Fala, mas seja bem-vinda, chuva. Porque agora ninguém me segura. Vamos lá? A quinta pergunta. Eu estou calvíssima. Essa daí vai ser facinha, essa quinta. Essa quinta aqui, que você se errar. Hã? E tem isso? E tem aqui na Bíblia? Não, quarta. Quem ensinou a Samuel a cumprir as suas promessas? Ah, sei lá. Tinha um, tem de plástico ali também. Tem de plástico ali também. Posso passar para quê? Ali, ó. Tô jogando aqui, ó. Ali, ó. Não, não tá ali. Tá no pequenininho. No pequenininho. Em cima da Bíblia, né? Qual foi a primeira grande mensagem que Samuel recebeu de Deus? A primeira grande mensagem? A primeira grande mensagem. A primeira grande mensagem. A primeira grande mensagem
Samuel recebeu de Deus. Qual foi a primeira grande mensagem de Samuel que ele recebeu de Deus? Ele recebeu de Deus. A primeira mensagem, grande mensagem que Samuel recebeu de Deus. Meu pai. Meu Deus. Amém? Chega pra aqui. É até 10, mas eu vou fazer até 5 pra você. Não vou botar mais não. Você está me escondendo, é muito complicado. A Ana vai esconder isso aí, vai ser um ano. Ana, vamos lá, Ana. A primeira pergunta. Pensa. Mais certinho, já sabe que vai fazer a pregação terça-feira. Vai pregar terça-feira? Eita! Não, vamos fazer assim. Quem escreveu melhor escolhe quem vai pregar. Vai tomar investigação. Não vai não. Nem introdutória é bom, mas vai ter reforço, mas A introdutória é escolher dois. Eu ganhei, a gente jogou futebol, eu mandei até um do grupo. Futebol, quem ganhar vai escolher quem vai fazer a introdutória terça-feira, hein? Até se quiser escolher a Geruda, vai poder escolher a Geruda para a introdutória. Eu vou escolher qualquer um dos tios de tia, né? Meu pai. Como assim? Por que a gente não sabe ver se está na Bíblia? Vou escrever qual mesmo? Qual? Qual o quê? É que. Que? Tá não, que. É tá não, é que? Qual? Q-U-A-L no final. Qual? Caraca. É porque eu não sei o nome do. Eu não sei o nome da grande mensagem, mas pode dar um exemplo da mensagem? Pode dar um exemplo da mensagem? Foi o que? O que Deus revelou para ele também? É o que não, primeira vez. Deus revelou a mensagem. Nem falar. A primeira mensagem que ele recebeu de Deus, ele teve que falar. Aí você vê. Aí tá vendo? Ó, você tá vendo que vai chegar essa parte aí, tem uma parte aí, que vocês vão ver que não tem essa. Se for de você falar para um bispo, um pastor, ensinar e falar, você consegue falar. Samuel foi muito homem para resolver isso aí. Foi um cara sensacional. Posso responder? Pode, vai. Qual a primeira que tu quer responder? Eu vou responder a primeira. Qual é a primeira? Não. Qual é a primeira? Ai. Isso. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Liderança é quem já é um líder que dá a liderança. Mas tem como você dar liderança sem você ser aluno? Então a pergunta que você vai perguntar aqui, ó. Tem como? Aqui, ó. Vê. Antes, você vem primeiro, aprende, você serve, mas depois você vive. Se você tem a resposta. Ela tá aprendendo, tem que ajudar, né? Pô, mais explicado do que isso, Jesus? Pelo amor de Deus, né? Vai? Não vai pegar bolinho não, tá?
falar também sobre a mãe, entendeu? Vem a mãe de São Grau. Ana. Foi falar semana passada. Colocar a Ana aí. Faz o teu aí, cara. Nessa parte aí que fica. Da mãe passou surgir, entendeu? Essa primeira aqui não tem tão difícil mais, só você pensar em você. Então, você tem que aprender primeiro, não, isso aí não você não vai achar na Bíblia não, essa primeira, vai. A primeira até respondida aqui, não vai. Não vai estar na Bíblia não. Quem está com dificuldade, vai mudando vai respondendo as que você sabe. A mesma resposta no Google é o Tá. Depois eu vou dar a conclusão, tá, pessoal? Eu não acabei ainda não. Se cada mais eu vejo, poder estar mais difícil, tá? Do que? Ele está trazendo isso pra gente por antes. Eu posso dar uma lição fixa pra vocês. Aqui ninguém enche de mim. Aqui é a palavra. Ontem de madrugada deu mó. Foi ontem, se eu não me engano, mano. Um negócio tipo esse daí ontem. É balão daí, dos trabalhos dele. Aí eu já pensei, o mundo tá acabando, Jesus tá voltando. Eu tomei uma bomba aí. Meu Deus! Eu pensei que fosse bomba, mano. É o pecador explica. Jesus está muito Vai, quantos anos? Se você não sabe, você bota pra ele na cabeça. já está lançando a bomba aqui. Ah, já sei. Ih, gente, a festa lá. É onde que era pra estar o pastor. Ali no parque.
tempo A gente suficiente. pode falar a nossa pergunta. Cada um falar o número. E aí, e no final eu vou responder. Aí vocês não vão corrigir se está certo ou está errado. Vocês vão corrigir o de vocês. Não tá errado. Não sei, vamos lá. Eu não posso dizer uma coisa para vocês. Vamos lá. Começa aí. Número 1, Yasmin. Por quê? Serviço veio antes da liderança. Sim, por quê? Tem que falar o porquê. Tu escreveu, tá escrevendo assim, né? O carinha que vai resolver lá para você. Eu botaria ele para responder tudo. É, vou botar pro pai dele, tem que tirar 10 aí. Bora 2,5. lá. Por que fala? Se você teve essa conclusão, responde do jeito que você acha que está certo. Exatamente. Bom, você botou o quê? Eu coloquei 5 porque para ser líder tem que primeiro ser o servo e para poder estar ali tem que primeiro estar aqui. Tá onde? Tá aqui aonde? Tá aqui sentado, pronto. Aprendeu a ouvir, né? Para estar numa mesa falando com os alunos, primeiro tem que ter um aluno na profissão. A irmã tá pegando fone, tá escrevendo aí. Ah, tá. Vai, Por Anny. que tu tá fazendo isso na primeira lá em cima, lá, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Safado. Chegando fora, vai. Boa mulher, olha aí, ô Anny. Não é isso, tem que perguntar pro número 5 o quê? Sim, eu coloquei isso também. Porque antes de liderar você precisa aprender. Ela mostra, e você, irmã? Número 1. Sim, porque primeiro a gente precisa ser certo antes de liderar. Tá. Certo. Todos então acertaram. Pode corrigir ele. Certo? O 2. Qual foi a pergunta? Quem foi Quem Samuel? foi Samuel? Posso falar? Pode. A resposta da Anne, ela botou que foi um grande profeta e a mãe dele deu a luz, né, que é o nome da mãe dele é Ana, um grande homem de Deus. Essa foi a resposta dela. Mas calma aí, a primeira, você já corrigiu que eu botei, precisa aprender a ouvir para depois ensinar. Então quem respondeu, todos acertaram a primeira. A segunda foi quem é Samuel. A Yasmin já respondeu. Eu vou dizer que ela está certa. Quando vocês todos falarem, eu vou ler aqui a resposta certa. Quem foi Samuel? Porque Samuel foi um profeta, foi um servo obediente e servia todos os dias. Boa. Eu coloquei Samuel foi um homem cheio de Deus. Ele foi um profeta verdadeiro, era obediente e cumpria com a sua palavra. Ele foi escolhido por Deus para fazer a obra de Deus. Amém? Vou responder aqui. Mas vocês vão ver se vai bater com a resposta de vocês. Se não bater, já sabe que é zero. Amém? Amém. Ó, quem foi Samuel? Samuel foi um profeta, um juiz sacerdote, era uma criança, foi dedicado como a mãe dele deu a luz para ele ser um servo do Senhor, um grande líder espiritual de Israel. Esse foi Samuel. Quem acertou? Olha. Responde aí, bonito. Eu estou falando aqui. É para você colocar.
Ele vai ser presidente, mas Nasci da mãe dele, exatamente, tá certo. Vamos lá, do qual foi o terceiro? Vai falar que você não. Pode ir. Está terminado, conectado, que Deus abençoe você.